Senhoras e senhores, a todos muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à cerimônia de abertura do 2º Congresso dos Diários do Interior do Brasil. Nós pedimos a todos que coloquem seus telefones no modo silencioso para que demos início à cerimônia. Obrigado. Este evento conta com os patrocínios da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, da Oi, Sebrae e também dos Correios. Aproveitamos a presença também dos presidentes das ADIs estaduais, do Rio Grande do Sul, Jonas Almeida Silva, do Paraná, Gedaías Pereira Belga, da Bahia, Margarete Cedras, de Minas Gerais, Antônio Carlos Campos, do Espírito Santo, Elias Soares, e também Alfredo Barbara Neto, do Mato Grosso do Sul. Senhoras e senhores, para iniciarmos essa cerimônia, faremos agora a composição do palco de abertura. Para a composição, convidamos o presidente da Associação dos Diários do Interior, senhor Amer Félix Ribeiro, que acompanha o senhor ex-presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Também temos para compor o nosso palco de honra a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvati, o presidente da Associação dos Diários, o secretário de Comunicação do Estado de Santa Catarina, Nelson Santiago, neste ato representando o governador Raimundo Colombo, o coordenador nacional da Frente Parlamentar em Apoio e Fortalecimento da Mídia Regional, deputado federal Carlos Zaratini. E o diretor executivo da Associação dos Diários do Interior, ADI Brasil, senhor Adriano da Fonseca Calil. Senhoras e senhores, convidamos a todos agora para que, de pé, ouçamos o hino nacional brasileiro, que será executado pelo saxofonista Beto Seba. Eu chamo ele depois. Ou ele já fez? Também para a mesa. Ela não foi chamada. Tá.
Nós convidamos também para fazer parte do palco o secretário executivo da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, senhor Roberto Messias, e a senhora Margarete Cedras, presidente do Conselho da ADI Brasil. Nossos agradecimentos também ao senador pela presença, ao senador Lindbergh Farias, ao deputado federal Marco Maia, Adrian Mussi, deputado federal do Rio de Janeiro, Pedro Uczai, também deputado federal, Luiz Dulce, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e agora diretor do Instituto Lula, Nelson Santiago, representando o governador Raimundo Colombo, secretário de Comunicação do Estado de Santa Catarina, Marcelo Nepomuceno, representando o governador Tarso Genro, secretário de Comunicação adjunto do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença de todos. Convidamos agora para dar as boas-vindas ao evento e fazer a abertura oficial do 2º Congresso dos Diários do Interior do Brasil, o presidente da Associação dos Diários do Interior, senhor Amer Félix Ribeiro. Boa noite a todos. Vou ser bem rápido. Queria primeiro cumprimentar o presidente Lula. Em nome dele, estendo o cumprimento a todas as autoridades aqui presentes e antes nominadas. Tá? Então, senhor, vou fazer bem rápido, porque Jornal do Interior, ele é bem rápido, tem que ser rápido, senão ele não sobrevive, ele mata um leão todos os dias, né? Todos os dias a gente mata um leão para colocar as nossas edições nas ruas, né? Caros colegas e amigos, o terceiro homem mais rico do mundo, do planeta, tornou-se há pouco tempo, há mais de um ano, dono de 28 jornais nos Estados Unidos, jornais regionais. Em uma só tacada, Warren Buffett desembolsou cerca de 320 milhões para aumentar sua participação na mídia dos Estados Unidos. Será que Buffett, o segundo homem mais rico do mundo, conhecido pelas apostas certeiras, investiria tanto dinheiro se não fosse para ganhar mais dinheiro ainda? É claro que não. O empresário sabe que a mídia regional é um investimento de retorno assegurado. A mídia regional dá muito fluxo de loja para os empreendedores e os empresários. É onde o mercado está crescendo em todas as plataformas. Está crescendo tanto, presidente, que no começo a gente vinha aqui com o terno, a prestação. Agora nós já conseguimos comprar o terno quase que à vista para vir aqui no nosso congresso. Né? Se nos Estados Unidos essa é a realidade, aqui no Brasil seria diferente? Claro que não. Aqui os diários com seus empresários competentes, os diários do interior, estão no seu melhor momento. A mídia regional, a mídia do interior está na moda. Então, estão estáveis como o Brasil, crescendo como o Brasil, gerando muitos empregos como o Brasil, e, perdão, não tem Bolsa Família para nós, é mídia mesmo. Investe conosco. Sem ajuda, a fórmula de sucesso dos diários regionais seria sempre a mesma, aquela antiga. Hoje tem um sucesso garantido e bem dirigido. Então eu convoco todos os presentes a seguir nessa nossa linha. Vamos crescer, gente, vamos investir, vamos seguir crescendo, acreditando no nosso negócio. Não vamos perder a estrutura construída. Hoje temos mais de 135 diários. Hoje aqui são quase 180 proprietários de jornais inscritos no nosso congresso. E isso por quê? Porque todo mundo começa a acreditar no nosso negócio, seja a base governamental como a empresa privada. Que estão aqui reunidos, então, os 135, com 4 milhões de leitores, parece pouco. Nenhum jornal brasileiro chega na tiragem da nossa força, que são os jornais diários regionais. Do Brasil, ele
ensina o mundo nesse tocante dos diários regionais. Então, chega bastante gente ao mesmo tempo a nossa informação. Por isso, a importância desse segundo Congresso Brasileiro, com a presença de vocês que largaram seus negócios, suas empresas estão aqui nos prestigiando, que é o Congresso Brasileiro de Diários do Interior. Para não deixar esses bons ventos perderem força, tenho certeza que vamos deixar Brasília, depois desse encontro, com uma sabedoria coletiva ainda maior e nós mais conhecidos ainda, reconhecendo a verdadeira importância, gente, de a gente estar juntos. Não é porque é um jornal pequeno, ou um médio ou grande, tudo é jornal e tem o seu papel preponderante na sociedade que está inserido. Então, está apenas começando o nosso negócio. E peço licença para utilizar uma expressão bem catarinense, para definir esse momento, né? Arrombasse, né? Está todo mundo aqui. Então, muito obrigado, presidente Lula, porque o senhor começou com, então, o ministro Franklin Martins, o saudoso Guxiquem, né? E a ministra Ideli também nos ajudou muito, com o Vinhati, todo mundo entendeu o nosso negócio. E a primeira vez que a gente vinha aqui eram 20, né? Hoje nós somos 180, né? Eu sou de uma cidade lá de Criciúma, que o senhor conhece. Tem uma foto do senhor lá num restaurante lá e um garçom levantando a sua mão, desde a primeira eleição. Então, muito obrigado para o senhor que acreditou no nosso projeto, as outras pessoas, os secretários que estão aqui, que acreditam no nosso negócio, Zaratini acredita no nosso negócio, o secretário, Beto Messias, todo mundo que acreditaram, né? E obrigado pelos colegas. Quero fazer um particular com o meu parceiro Adriano Calil, que ele sempre está junto, acredita nas coisas, bota a gente no fogo, né, Beto? E a gente tem que ir. Beto, tu não ri, tu que botou nós nesse fogo também. Então, por isso que nós estamos aqui. Então, obrigado, colegas, e declaro oficialmente aberto o segundo Congresso de Jornais Diários do Interior. Muito obrigado. Neste momento, senhores presidentes, nós faremos algumas homenagens a pessoas que se destacaram pelo seu trabalho como parceiros e amigos da ADI. Para fazer a entrega da primeira homenagem, convidamos a senhora Margarete Cedras, presidente do Conselho da ADI Brasil. A senhora Margarete, nós convidamos o senhor Clauir Luiz dos Santos, diretor executivo de Comunicação e Marketing da Caixa Econômica Federal, para receber. A ADI Brasil confere ao senhor Clauir Luiz dos Santos, diretor executivo de Comunicação e Marketing da Caixa Econômica Federal, o título Amigo da ADI Brasil, como reconhecimento pelas importantes ações de valorização e integração da mídia regional impressa e diária. Chamamos agora para fazer a entrega do troféu ao próximo homenageado, o deputado federal Carlos Zaratini. E para receber esta homenagem, vamos chamar o fundador e primeiro presidente da Frente Parlamentar em apoio e fortalecimento da mídia regional, o senhor Cláudio Vinhati. A ADI Brasil reconhece o apoio pioneiro do primeiro presidente da Frente Parlamentar em apoio e fortalecimento à mídia regional, ex-deputado Cláudio Vinhati, como fundamental para o crescimento da comunicação do interior do Brasil. Recebe o troféu do amigo da ADI como agradecimento pela parceria. E para fazer a entrega do troféu ao próximo homenageado, convidamos o senhor Adriano da Fonseca Calil, diretor executivo da ADI Brasil. E para receber essa homenagem, vamos convidar o ex-presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A Associação dos Diários do Interior do Brasil, ADI Brasil, confere a Vossa Excelência, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o título de Amigo da ADI Brasil, como pioneiro na regionalização dos investimentos na mídia regional e, em especial, na valorização dos diários do interior. Lula, no exercício da presidência, concedeu entrevista exclusiva aos veículos da ADI, publicada simultaneamente em 90 diários do interior, feito inédito no país.
E agora vamos fazer a entrega da placa comemorativa. A Petrobras é uma parceira que apoia e ajuda a viabilizar a realização deste evento. Chamamos o presidente da ADI, Amer Félix Ribeiro, para entregar a José Samuel Magalhães, gerente de comunicação da Petrobras. Nossos agradecimentos e os parabéns aos homenageados. Chamamos agora para a sua saudação o coordenador nacional da Frente Parlamentar em Apoio e Fortalecimento da Mídia Regional, deputado federal Carlos Zaratini. Uma boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui nosso sempre presidente Lula, cumprimentar também o Amer Félix Ribeiro, que é o presidente da ADI Brasil, a nossa ministra Ideli Salvati, cumprimentar aqui o Beto, representante aqui da SECOM, né, também cumprimentar aqui nossos companheiros deputados que estão aqui presentes, companheiro Décio Lima, companheiro Vander Lobé, Edson Santos, João Paulo Lima, Marco Maia, do Sichonaski, deputado Adrian, do Rio de Janeiro, deputado Pedro Kizai, e o nosso senador Lindenberg, do Rio de Janeiro, que também está aqui presente. Cumprimentar aqui também o Adriano Calil, que é a pessoa que organiza todo esse trabalho aqui no dia a dia, aqui em Brasília, e dizer da nossa satisfação de estar aqui nessa abertura do 2º Congresso, que nós consideramos mais um ato importantíssimo que nós estamos fazendo, por aquilo que nós chamamos, mais do que um ato de uma reunião de diários do interior, chamamos de um ato de luta pela democratização da mídia no Brasil. Porque nós temos visto que o nosso país tem uma diversidade que cada vez floresce mais. Uma diversidade que surge em cada canto do país, de opiniões, de culturas, de movimentos, e isso que ficou muito tempo abafado começa a aparecer agora. Agora, a cada dia que passa, nós falamos cada vez mais na palavra regional. Mídia regional, rádio regional, aviação regional. Enfim, o Brasil está se conhecendo. O Brasil passou a se entender como um grande país. E aquela visão que nos é passada por uma mídia centralizada, monopolista, ela necessariamente precisa ser aberta. E esse esforço que a nossa frente parlamentar vem fazendo é exatamente esse. Nós achamos que os governos, não só o governo federal, mas os governos estaduais, as prefeituras, devem se empenhar nesse papel de fortalecer as mídias do interior do país, as mídias regionais, porque são elas que vão promover realmente o verdadeiro debate nesse país. O debate político de mostrar toda a nossa diversidade. Todo esse país que tem uma pujança, uma força enorme, que está se construindo, que está avançando cada vez mais. Nós temos visto que nosso país não cresce só nas grandes capitais. Não é só São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, mas é um país que avança em todos os cantos. Nós não podemos dizer hoje que o Nordeste do país é o mesmo Nordeste que nós tínhamos há 10 anos atrás. Nós não podemos dizer que a Amazônia é a mesma Amazônia de 10 anos atrás, que o interior é o mesmo. Nós estamos vendo um país muito mais avançado. E nós queremos dizer a vocês, em nome da Frente Parlamentar, quero dizer do nosso apoio. O nosso Congresso representa essa diversidade do país. Os deputados e deputadas de todos os cantos do país que vêm a Brasília representar
o povo de todas as unidades da federação representa essa diversidade. E nós queremos e vamos lutar por isso, para que essa mídia, esses jornais do interior, sejam cada vez mais fortes. Pode contar com o nosso apoio, pode contar com o nosso esforço no Congresso Nacional e em todas as lutas que forem necessárias. Um grande abraço a vocês e parabéns pelo 2º Congresso de Jornais do Interior. Muito obrigado. Nós agradecemos as presenças também do senhor prefeito de Nepomucemo, Marcos Memento, acho que é isso. Evandro Gaia, prefeito da Prefeitura de Nova Veneza, Santa Catarina. Também da Câmara de Vereadores de Nova Veneza, Santa Catarina, o presidente Alberto Evaravovski. Evanavovski, é isso? Muito bem. E eu vim de lá e está difícil. José Caramori, prefeito de Chapecó. Também o Cláudio França de Araújo, do Conselho Federal de Agronomia. Júlio César Ezequiel, vereador do município de Nepomuceno. Marcelo Augusto Alves, também vereador de Nepomuceno. E também o vereador suplente da Secretaria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Alves de Freitas. Senhoras e senhores, convidamos agora para dar a sua saudação aos congressistas e convidados do 2º Congresso dos Diários do Interior do Brasil, o ex-presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Pronto. Então tira, deixa eu dar uma ajeitada na sua água aqui. Você pode tirar seus papéis. Eu tiro aqui, mesmo. porque eu estava brincando com o Amer que o nosso apresentador aqui, o chefe de cerimonial, disse uma breve saudação do ex-presidente Lula, porque ele não viu o tamanho do discurso que eu preparei para vocês aqui. E, obviamente, que eu não ia sair de São Paulo para vir para cá para fazer uma breve saudação com a saudade que eu estou do microfone aqui, sabe? Sem ter que pagar nada para vocês vir aqui, não distribuir um panfleto. Eu queria primeiro agradecer o Amer Félix Ribeiro, em nome de quem eu quero cumprimentar todos os presidentes de jornais aqui presentes, cumprimentar o diretor executivo da Associação dos Diários do Interior, nosso companheiro Adriano da Fonseca Calil, cumprimentar a presidenta do Conselho da ADI Brasil, senhora Margarete Cedras, convidar a minha querida companheira ministra, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidenta da República, Ideli Salvati, cumprimentar o secretário executivo da Secretaria de Comunicação da Presidenta da República, Roberto Messias, cumprimentar o coordenador da Frente Parlamentar em apoio e fortalecimento à mídia regional, o companheiro que acabou de fazer uso da palavra aqui, o nosso deputado Carlos Aratini, cumprimentar os companheiros deputados federais, o nosso senador Lindenberg, os ex-ministros Dulce e Frank, que estava aqui presente, pelo menos o Dulce eu sei que está aqui, porque vai ter que ir embora comigo para São Paulo, não conseguiu escapar. Quero cumprimentar cada jornalista aqui presente, cada companheiro e companheira, e dizer para vocês que o que eu vou falar aqui é um sentimento. É um sentimento de quem conhece a importância da imprensa regional, porque moro numa pequena cidade do interior chamada São Bernardo do Campo, que tem quase 800 mil habitantes, é uma cidade muito rica, mas que os chamados grandes jornais penetram lá bem menos do que o jornal regional da nossa cidade. E o dia que as pessoas aprenderem a importância da imprensa regional, eu acho que nós teremos resolvido um dos problemas de comunicação no nosso país. Por isso, eu quero dizer para vocês que é sempre um prazer dialogar com os jornalistas e empresários da imprensa regional brasileira. Por isso, eu quero agradecer o convite da Associação dos Diários do Interior do Brasil para participar deste congresso.
Vocês acompanharam as transformações que ocorreram no Brasil nesses 11 anos e que beneficiaram o conjunto do país, não apenas os privilegiados de sempre ou as pessoas que moravam nas grandes capitais. Sabem exatamente como essa mudança chegou às cidades médias e aos mais distantes municípios. O Brasil antigo, até 2002, era um país governado por apenas 1/3 dos brasileiros, que viviam principalmente nas capitais. A grande maioria da população estava condenada a ficar com as migalhas, excluídas do processo econômico e dos serviços públicos, sofrendo com o desemprego, a pobreza e a fome. Os que governavam antes de nós diziam que era preciso esperar o país crescer para só depois distribuir a riqueza. Mas nem o país crescia o necessário e nem se distribuía riqueza. Nós invertemos essa lógica perversa, adotando um modelo de desenvolvimento com inclusão social. Para isso, criamos o Fome Zero e o Bolsa Família, que é hoje um exemplo de combate à pobreza levado pela ONU em muitos países do mundo. Adotamos uma política de valorização permanente dos salários e de expansão do crédito, que despertaram a força do mercado interno e, ao mesmo tempo, garantimos a estabilidade controlando a inflação e reduzindo a dívida pública brasileira. O resultado vocês conhecem. 36 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza, 42 milhões alcançaram a classe média e mais de 20 milhões de empregos foram criados nesse país. O Brasil não é mais um país acanhado e vulnerável. Não é mais o país que seguia como um cordeirinho a política externa ditada de fora. Não é só o país do futebol ou do carnaval, embora tenhamos orgulho da alegria e do talento do nosso povo, tanto no carnaval quanto no futebol. O Brasil tornou-se um competidor global, e isso incomoda muita gente, contraria interesses poderosos. A imprensa cumpre o importante papel de traduzir essa nova realidade para a população. E isso não se faz sem uma imprensa regional fortalecida, voltada para aquela grande parcela do país que não aparece nas redes de TV. Todo governo democrático tem a obrigação de prestar contas de seus atos à sociedade e tem a obrigação de divulgar os serviços públicos à disposição da população. A publicidade oficial é um instrumento dessa divulgação que se faz em parceria com os veículos de imprensa, desde a maior rede nacional até os jornais do interior profundo do nosso país. Uma das mudanças mais importantes que fizemos nesses 11 anos foi democratizar o critério de programação da publicidade oficial. Quero recordar que esta medida encontrou muito mais resistência do que poderíamos imaginar, embora ela tenha sido muito importante para aumentar a eficiência da comunicação do governo. Essa medida foi também uma questão de justiça, para reconhecer a importância do interior no desenvolvimento do nosso Brasil. Quando o companheiro Luiz Buxiguem, que era o ministro da SECOM em meu primeiro mandato, começou a democratizar a publicidade oficial, muita gente criticou e muita gente foi contra. As agências de publicidade, os programadores de mídia e os representantes dos grandes veículos achavam que era uma mudança desnecessária. Reclamaram quando o ministro Luiz Dulce incluiu a imprensa regional na programação de publicidade do governo federal. E reclamaram ainda mais quando o ministro Franklin Martins aprofundou a política de democratização da publicidade, abrangendo, inclusive, as empresas estatais. Diziam que, para falar com o Brasil, bastava anunciar nos jornais de circulação nacional e nas redes de rádio e TV. Hoje é fácil ver como estavam errados, pois a imprensa regional está cada vez mais forte. São 380 diários que circulam 4 milhões de exemplares por dia, de acordo com os dados já formados aqui pelo presidente da ADI Brasil. Isso ocorre
porque temos políticas que levam o progresso e inclusão social ao interior do país. Só para se ter uma ideia, de cada 3 empregos criados no ano passado, 2 se encontram em cidade do interior e apenas 1 nas regiões metropolitanas do nosso país. Eu poderia dizer, nunca antes o governo federal investiu tanto no desenvolvimento regional para combater desequilíbrios injustos e injustificáveis. Nunca antes a relação entre o governo federal, os estados e as prefeituras foi tão republicana quanto nesses 11 anos. E são os jornais do interior, e não os veículos considerados nacionais, que traduzem essa verdadeira realidade. Quando chegamos ao governo, a publicidade oficial era veiculada em 249 rádios e jornais. Em 2009, o governo federal já estava anunciando em 4.692 rádios e jornais de todo o país do interior. Queridas amigos e queridos amigos, que me permita, eu vou tomar uma água, porque quando eu era presidente tinha tanto copo d'água embaixo da mesa. Agora que eu sou ex-presidente, se eu não me virar, minha filha, eu morro de sede. Então, Queridas amigos e queridos amigos, pediram-me para contar aqui uma experiência com a imprensa regional no período em que fui presidente da República. E eu vou contar o que aprendi comparando a cobertura da imprensa regional com a que fazem os chamados grandes jornais. Quando o Luz para Todos chega numa localidade rural ou numa periferia pobre, está melhorando a vida daquelas pessoas e gerando empregos. Isso é uma notícia importante para os jornais da região. Os grandes jornais nunca deram valor ao Luz para Todos. Mas quando o programa superou todas as expectativas e alcançou 15 milhões de brasileiros e brasileiras, um desses jornais deu na primeira página: 1 milhão de brasileiros ainda vivem sem luz. Está publicado. Não é invenção minha. Onde é que estava esse grande jornal quando 16 milhões de brasileiros não tinham energia elétrica? Quando chega o momento de plantar a próxima safra, são os jornais regionais que informam sobre as datas, os prazos, os juros e as condições de financiamento nas agências bancárias locais. Mas na hora de informar a sociedade que em 11 anos o crédito agrícola passou de 30 bilhões para 157 bilhões, o que a gente lê num grande jornal é que a inflação pode aumentar, porque o governo está expandindo o crédito. Quando uma agência bancária da sua cidade recebe uma linha do BNDES para financiar a compra de tratores e veículos pelo Mais Alimentos, vocês sabem que isso aumenta a produtividade e aquece o comércio local. É uma boa notícia transmitida pelos jornais regionais. Mas quando o programa bate o recorde de 60 mil tratores e 50 mil veículos financiados, a notícia em alguns jornais é que o governo está pressionando a dívida interna bruta. Quando nasce um novo bairro na cidade, construído pelo programa Minha Casa Minha Vida, essa é uma notícia local muito importante. Mas um programa que contratou 3 milhões de unidades e já entregou mais da metade, só aparece na TV e nos grandes jornais se eles encontrarem uma casa com goteira ou um caso qualquer de desvio. Quando o governo federal inaugura um hospital regional, isso é manchete nos jornais de todas as regiões de todas as cidades daquela região. O mesmo acontece quando chega uma ambulância do SAMU ou um posto do Brasil Sorridente. Mas lendo os grandes jornais, é difícil ficar sabendo das quase 300 UPAs, das 3 mil ambulâncias do SAMU e mais de 1.000 consultórios odontológicos que foram abertos
por todo o país nesses 11 anos, do Farmácia Popular e de tantas outras coisas feitas. A maior cobertura de políticas públicas que os grandes jornais fizeram neste período foi para apoiar o fim da CPMF, que tirou 50 bilhões anuais do orçamento da saúde. Quando sua cidade recebe profissionais dos mais médicos, vocês sabem o que isso representa para os que estavam desatendidos. Vão entrevistar os médicos, apresentar à população. Mas quando 15 mil profissionais vão atender 50 milhões de pessoas no interior deste país, a imprensa nacional só fala daquela senhora que abandonou o programa por razões políticas ou daquele médico que foi falsamente acusado de errar uma receita. Quando o novo campus universitário é aberto numa cidade do interior, os jornais da região dão matéria sobre os novos cursos, as vagas abertas, debatem o currículo, acompanham o vestibular, e enaltece o fato. Lendo alguns grandes jornais, é difícil ficar sabendo que nesses 11 anos foram criadas 18 universidades federais novas e abertos 146 novos campos universitários pelo interior desse país. É nos jornais do interior que se percebe a mudança na vida de milhões de jovens, porque eles não precisam mais sair de casa para deixar para trás a família e os valores para cursar uma universidade. O número de universitários no Brasil dobrou para 7 milhões, graças ao ProUni, ao ReUni e ao FIES. Os grandes jornais não costumam falar nisso, mas são capazes de fazer um escândalo quando uma prova do Enem é roubada dentro de uma gráfica, que, por sinal, era de um dos maiores jornais que criticaram o Enem. Quando uma escola técnica é aberta numa cidade do interior, essa é uma notícia muito importante dada pelos jornais regionais para os jovens e para seus pais, e vai sair com destaque em toda a região. Quando eu informo que nesses 11 anos já inauguramos 365 escolas técnicas, 2,5 vezes o que foi feito no século passado, os grandes jornais dizem apenas que o Lula exaltou o governo do PT e voltou a atacar a oposição. Quando chega na sua cidade um ônibus, um barco ou um lote de bicicletas para transportar os estudantes da zona rural, essa certamente é uma notícia extraordinária para a imprensa regional. O programa Caminho na Escola já entregou 17 mil ônibus, 200 mil bicicletas e 700 embarcações para transportar 2 milhões de alunos em todo o país. Mas só aparece na TV se faltar combustível ou se o motorista de ônibus não tiver habilitação. Eu costumo dizer que parte dos grandes jornais me tratam muito bem e vocês sabem disso. Mas eu gostaria mesmo é que mostrasse as mudanças que ocorrem todos os dias em todos os cantos deste país. Queridas amigos e queridos amigos, quanto mais distante estiver da realidade, mais vai errar um veículo de comunicação. Basta ver o que anda publicando sobre o Brasil a imprensa econômica e financeira do Reino Unido. O país deles tem uma dívida de mais de 90% do PIB, com índice recorde de desemprego. Mas ele se preocupa em escrever que o Brasil, com uma dívida líquida de 33% do PIB, é uma economia frágil. E eu não posso aceitar a ideia de que uma economia frágil, que eu não posso conhecer uma economia frágil com reserva de 377 bilhões, a inflação controlada, investimentos crescentes e vivendo num pleno emprego que nós nunca vivemos nesse país. Escrevem que os investidores não confiam no Brasil, mas omitem que somos um dos 5 maiores destinos globais de investimento externo direto à frente de qualquer país europeu nos últimos 4 anos. Dizem que perdemos o rumo e devemos seguir o exemplo de países obedientes à cartilha deles.
mas esquecem que desde 2008, quando o mundo destruiu 62 milhões de postos de trabalho, o Brasil criou mais de 10 milhões de empregos com carteira profissional assinada. O que eu lamento é que alguns jornalistas brasileiros fiquem repetindo notícias erradas que vêm de fora como boneco de ventríloco. Isso é ruim para a imprensa, porque o público sabe distinguir o que é realidade e o que não é, do que não é. Alguns jornalistas dos grandes veículos passaram o ano de 2013 dizendo que a inflação ia estourar, mas ela caiu. Passaram o ano dizendo que a inadimplência ia explodir, mas ela também caiu. Diziam que o desemprego ia crescer, e nós terminamos o ano com a menor taxa de desemprego da nossa história. Chegaram até a dizer que o Brasil entraria em recessão, mas a economia cresceu 2,3% numa conjuntura internacional muito adversa e muito difícil. E é de se perguntar quantos países do G20 cresceram mais do que o Brasil nesse período. Eu gostaria que alguns companheiros desses jornalistas viajassem pelo interior do país, conhecessem melhor a nossa realidade, estudassem um pouco mais de economia antes de repetir previsões pessimistas que não se confirmam. Eu vou continuar defendendo a liberdade de imprensa e o direito de opinião, porque sei que, mesmo quando erra, a imprensa livre é protagonista essencial de uma sociedade democrática. Queridas amigos e queridos amigos, a democracia é o único sistema que permite transformar um país para melhor. E ela não existe sem que as pessoas participem diretamente da vida política. Por isso digo sempre aos jovens, se querem mudar a política, façam política. E façam de um jeito melhor, diferente. Negar a política é o caminho mais curto para abolir e acabar com a democracia. Aprimorar a democracia significa também garantir ao cidadão o direito à informação correta e ao conhecimento da diversidade de ideias numa sociedade plural. Esse tema passa pela construção do marco regulatório da comunicação eletrônica, conforme previsto na Constituição de 1988. O Código Brasileiro de Telecomunicações é de 1962, quando no país inteiro havia apenas 2 milhões de aparelhos de TV. Como diz o ministro Franco Martins, havia mais televizinhos do que televisores no país, na última regulamentação. É de um tempo em que não havia rádio FM, não havia computadores, não havia internet. De um tempo em que era preciso marcar hora para fazer um simples interurbano. No Brasil de hoje, é preciso garantir a complementariedade de emissoras privadas, públicas e estatais, promover a competição e evitar a contaminação do espectro por interesses políticos, estimular a produção independente e respeitar a diversidade regional do país. Uma regulação democrática vai incentivar os meios de comunicação de caráter comunitário e social, fortalecer a imprensa regional, ampliar o acesso à internet de banda larga. Por isso, foi tão importante aprovar o Marco Civil da Internet. Este é o desafio que se apresenta aos meios de comunicação, seus dirigentes e seus profissionais nesse novo Brasil. O desafio de ser relevante num país com uma população cada vez mais educada, com um nível de renda que favorece a independência de opinião e com acesso cada vez mais amplo a outras fontes de informação. Por isso, eu quero cumprimentar a ADI Brasil, mais uma vez, pela realização desse congresso e dar os parabéns aos seus associados que levam notícias para a população do interior desse imenso país, sem a contaminação ideológica de alguns meios de comunicação desse país. Muito obrigado, companheiro. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Em nome da ADI, agradecemos a presença de todos e esperamos vê-los novamente amanhã,
às 8h30 da manhã, no Salão Ballroom, neste mesmo hotel. E convidamos a todos para que participem do coquetel que está sendo servido no foyer deste auditório. Tenham todos uma boa noite. Com a gente todos os dias. Você. A nova gasolina é mais uma conquista inspirada em todos os brasileiros. Era uma vez um futuro, cheio de ideias.